Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. Olá você, amigo internauta da Criativa Online, redação da Criativa com o professor de Geografia Anderson Macedo, ele que é licenciado pela UNEB, Universidade Estadual da Bahia, Campus 5 de Santo Antônio de Jesus. Ele também tem curso na área de geoprocessamento e dá aulas em escolas particulares de Santo Antônio de Jesus, Nazaré e também de Gandu. Na verdade, Anderson veio para dar dicas sobre o Enem de 2016, que acontece na próxima semana, pouco mais de 15 dias, né, que acontece em todo o país e na região não é diferente. Santo Antônio de Jesus, em Amargosa, Milagres, várias cidades da região têm escolas que executam as provas, né, para todos os alunos desta região. Anderson, primeiro falar do Enem, né? Vários anos aí, facilitando o ingresso à universidade pública e particular. Fala um pouco dessa prova que vai acontecer esse ano 2016. 2 dias, né? Boa tarde, Nildo. Boa tarde, amigos da Criativa, Rede Criativa de Comunicação. Bem, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio e nesse ano de 2016 ele acontecerá nos dias 5 e 6 de novembro. É um exame que são 90 questões no dia, no primeiro dia, 90 questões mais a redação no segundo dia, né? Questões da área de ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, linguagens, matemática também, além da própria redação que eu já comentei contigo. É importante que o estudante lembre que o Enem ele é corrigido de acordo com o TRI. O que é o TRI? É a teoria de resposta ao item, que vai medir o nível de dificuldade das questões, ou seja, do acerto por parte das questões mais difíceis. Como assim? As questões mais difíceis valem mais do que as questões mais fáceis. Entretanto, isso não significa que você tenha que ignorar as questões mais fáceis, porque se você errar essas questões mais fáceis também, obviamente, a sua pontuação vai diminuir bastante na prova. Entendeu? E ao longo desses anos aí, a gente vem trabalhando com os alunos aí para poder estar encaminhando, né, esses alunos estudantes para ingressar na universidade pública, nas universidades públicas de todo o Brasil. Você, além de professor na escola particular, você dá cursinho também da sua área específica, que é geografia, né? Dá dicas da tua área para o internauta e estudante que vai estar fazendo o Enem sobre geografia. Bem, geografia no Enem é uma coisa bem, eu posso dizer que é bem simples. Entretanto, ela obviamente vai fazer parte da prova de ciências humanas e suas tecnologias, só que tem alguns pontos importantes da geografia que a gente pode estar comentando com os estudantes, né? Algumas dicas. Por exemplo, historicamente, quais são os conteúdos que caem mais na prova do Enem em relação à geografia? Impactos ambientais, cai bastante. Geomorfologia, geologia, recursos naturais, população, né, com bastante destaque ao crescimento vegetativo de alguns países, em relação também ao processo migratório, nessa crise migratória que a gente vem vivenciando nos últimos anos, principalmente do Oriente Médio e da África para o continente europeu e também de alguns países aqui da América Latina em relação ao Brasil. Urbanização também é um assunto muito importante, que geralmente cai bastante na prova do Enem, e a própria globalização. Então, qual é o conselho que eu dou para vocês? Leiam atentamente as questões, interpretem e busquem associar o conteúdo que foi trabalhado, né, com o que a questão está pedindo. Lembrando que a grande dificuldade de muitas pessoas que fazem a prova é justamente em relação à administração do tempo na prova do Enem, porque em função de serem muitas questões, tem gente que acaba se perdendo um pouco. Então, procurem distribuir bem o tempo de vocês durante a avaliação. Geralmente, né, calcula-se uma média de 3 minutos para cada questão. Obviamente, vão ter questões que vocês vão conseguir resolver de maneira bem mais rápida e outras vão demorar um pouco mais.
E essa é a dica que eu dou para vocês. Então leiam atentamente as questões, procurem associar os conteúdos e sucesso para todos que vão fazer a prova aí nos dias 5 e 6 de novembro. Ainda falando da área de geografia, algo que tem se discutido nos últimos 2 anos, processo de impeachment da presidente Dilma, que aconteceu já no início desse ano, essa crise econômica que o país vive, deve cair nas questões deste ano do Enem ou não? Nilton, a crise econômica, ela aconteceu, né, desde 2008, com a crise do setor imobiliário dos Estados Unidos, obviamente se estendeu por todo o planeta e chegou aqui no Brasil. Provavelmente deve cair algo do tipo na avaliação. E em relação ao processo de impeachment, existe uma possibilidade, mas acredito que seja remota, não tão intensa, né? Por mais que seja algo atual, mas dentro do histórico da avaliação da prova do Enem, eu acredito que não tenha tanta possibilidade de cair assim. Porque, como eu estou te falando, é impossível prever a prova para o Enem aqui, mas eu estou comentando em função ao histórico de questões e de conteúdos que caem na avaliação do Enem, né, que é o Exame Nacional do Ensino Médio. Pode de repente cair como um tema da redação. Da redação, exatamente. Agora, prever que se vai cair uma questão aí é um pouco mais complicado. Pois é. Fala um pouco mais do Enem, porque os estudantes de toda a região precisam também se preocupar com o horário, né? São 2 dias, sábado e domingo, dia 5 sábado, dia 6 domingo. Fala a preocupação principal, chegar mais cedo, né? Se preocupar com o horário de Brasília, que é o horário de verão, né? Para não perder o fechamento dos portões, né, Anderson? Então, Nildo, conforme vocês sabem, a prova é realizada de acordo com o horário de Brasília. E a Bahia ela não está seguindo o horário de verão, que é o horário que Brasília atualmente está seguindo. Então, assim, tenham cuidado em relação ao horário, certo? Procurem chegar cedo, saiam de casa no horário bacana, confortável, para vocês não terem imprevistos durante o caminho, para que vocês possam chegar e descansar um pouco, não chegar em cima do horário afoito, e para poder fazer uma boa prova. Em relação à abertura dos portões, né, os portões serão abertos a partir das 12 horas, de acordo com o horário de Brasília, conforme eu falei. E tendo essa preocupação em relação ao horário, a realização, a administração do tempo em relação às questões, só desejo agora para vocês uma boa prova. Eu acho que 1h da tarde, horário de Brasília, aqui na Bahia, meio-dia. Então você Exatamente. tem bem antes de meio-dia, né? Isso. Além das questões do conteúdo, Anderson, alguns professores sempre dão dicas para você se sentir confortável no momento da prova, né? Você tomar uma água, comer algum doce para ficar relaxado, para poder funcionar de repente o seu conhecimento, né? No momento de realização das provas. Bem, eu geralmente costumo dizer, né, nos últimos 10 dias antes da prova, para a galera começar a relaxar. Vá assistir um filme no cinema, vá pegar uma praia, dar um passeio legal, se reúna com os amigos, se divirta. Agora, pelo amor de Deus, não façam nada muito radical não, porque podem até se machucar e não conseguir fazer a avaliação, a prova. Entretanto, obviamente é interessante levar água, né, um doce, um chocolate, alguma coisa para poder comer, pelo fato da duração da prova, que é uma prova que demora bastante tempo, né, dura bastante tempo, então as pessoas acabam sentindo fome, sede, e tudo isso aí pode até atrapalhar no rendimento durante a prova também. Dicas importantes de Anderson, professor de Geografia. Anderson, por experiência própria, antigamente, pelo menos 15 anos atrás, os estudantes tinham mais dificuldade em fazer as provas pela distância de onde mora. Né? Você, por exemplo, em Santo Antônio de Jesus não tinha prova, fazia em Cruz das Almas, o site mais próximo, ou em Salvador, ou em Feira de Santana. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Toda a região tem colégios que executam a prova, né? Facilita bastante para esses alunos do Enem. Sim, não só colégios considerados públicos, como também instituições particulares de ensino servem como locais de prova para a realização do Enem.
Então tudo isso aí acaba facilitando também e dando oportunidade para que cada vez mais pessoas façam a prova, né? Visto que a expectativa para esse ano é de mais de 8 milhões e meio de pessoas realizando a prova do Enem em todo o Brasil. Com relação à entrada do aluno à universidade através do Enem, há alguns anos atrás, veio de forma bastante positiva, não foi, Anderson? Facilitou bastante, né? Com certeza, né? Através do Enem, do próprio SISU, né? Tem a questão do ProUni também, mas o Enem e o SISU principalmente, dá a possibilidade que o aluno possa ingressar na universidade utilizando a sua nota obtida. Às vezes ele tem a nota que não dá para um determinado curso, mas que possibilita que ele ingresse em outro curso. Então isso tudo facilitou bastante o acesso, né, da população às universidades. E mesmo assim ainda, o número de universidades no Brasil ainda não é o suficiente, né, para atender a demanda. Dicas importantes do professor Anderson Macedo, professor de Geografia. Falando de outro tema também que é ligado à Geografia, mas não mais sobre o Enem, mas sobre a educação. Anderson deve ter estudado e deve ter procurado informações sobre a PEC 241, essa PEC tão discutida na educação, na saúde, né? É um novo plano de governo. Temer, que assumiu, que era interino na época do impeachment de Dilma, assumiu recentemente e trouxe essa PEC para redução de gastos do governo federal. Como você avalia essa PEC, Anderson? Nildo, veja bem, existe a preocupação de reduzir os gastos públicos, existe, até porque a dívida pública do nosso país é enorme. Entretanto, eu não considero a PEC 241 o melhor caminho. A gente poderia também estar buscando outras alternativas para poder estar reduzindo esses gastos públicos, visto que a população brasileira ela já tem um déficit muito grande em relação aos serviços públicos, seja em relação à saúde, à educação, e você congelando o orçamento, né, durante um período de 20 anos, conforme a PEC propõe, na minha visão não é a melhor saída. A gente deve sim, né, sentar, buscar um caminho para tentar reduzir os gastos públicos, né? Só que eu não acredito que a PEC seja o melhor caminho. Essa é a PEC 241. Tanto que é um assunto bastante polêmico, está sendo discutido, alguns apoiam, outros não, mas eu particularmente eu não sou a favor da PEC 241. Por conta disso, muitas manifestações, tanto em universidades estaduais, mas principalmente em federais. A UNEB, inclusive, Santo Antônio, tem tido manifestações, a UFRB, a UFBA aqui na Bahia também. É preciso reivindicar o direito que a educação adquiriu nos últimos anos, né? Sim, sim. Não só a educação, como a saúde, também outros serviços básicos que atendem a população, de maneira geral. As manifestações, elas partem da insatisfação popular, certo? E lembrando que Temer ele foi o vice-presidente da ex-presidente Dilma. Então, assim, fazia parte do mesmo grupo político, da mesma chapa. Infelizmente, né, a gente passou por todo esse processo que causou uma certa instabilidade política no país e ele acabou assumindo a presidência, né, e está adotando medidas para poder estar, digamos que, controlando os gastos públicos para ir retomando, né, o crescimento econômico. Entretanto, essas medidas elas são altamente impopulares e têm causado toda essa onda de manifestação aí que a gente está vendo no país. Pois é. Estamos quase encerrando, né? Falando do Enem, falamos da política de um modo geral em todo o país, mas falando da política local e regional. Você que é de geografia, lê bastante, tem bastante conhecimento. As eleições já se findaram, agora no início do mês de outubro. Você que é de Salvador, mora em Santo Antônio de Jesus há muitos anos, conhece toda a região do Vale e Recôncavo, principalmente, Baixo Sul também, por trabalhar em Gandu. Como você avalia as eleições de 2016, Anderson? Veja bem, Nildo, as eleições de 2016, eu espero que a população desses diversos municípios, não só da Bahia como do Brasil todo, tenham escolhido da melhor maneira possível, de acordo com suas necessidades. Entretanto, eu penso que as pessoas devem parar de se preocupar com essa festa que o próprio período eleitoral propõe e buscar avaliar de fato as propostas, os projetos dos candidatos e cobrar e fiscalizar também
né, e os candidatos que foram eleitos agora. Principalmente os vereadores, né, que na verdade pela escala é o que a gente tem um contato muito mais próximo. Então, cabe à população dessas diversas cidades buscar reivindicar os seus direitos, acompanhar o que acontece na cidade e também propor projetos de lei, que a população ela tem esse direito, né? Procura o vereador que votou, olha, vamos tentar fazer um projeto de lei para tentar melhorar tal situação e acompanhar e fiscalizar, para tentar justamente melhorar a situação dessas várias cidades, não só da Bahia, como de todo o Brasil. Santo Antônio de Jesus, São Miguel e algumas cidades da região têm tido a discussão de aumento, o reajuste do salário dos servidores públicos, tanto para vereadores, para prefeitos e também para secretários as secretarias todas, né? Além, claro, do vice-prefeito. Como você acha o que você acha dessas discussões de reajuste salarial com essa crise econômica, Anderson? Pois é, eu acredito que o reajuste salarial, né, principalmente dos vereadores e prefeitos de algumas cidades da Bahia, ele na verdade ele é imoral. Por que imoral? Conforme você disse, a gente vem passando por uma das crises econômicas mais graves dos últimos anos e com a PEC 241 aí sendo aprovada justamente para poder reduzir os gastos públicos. Então é um pouco contraditório a gente querer congelar o orçamento, né, na educação, na saúde, tentar reduzir esses gastos nesses setores básicos que atendem a população e promover aumentos absurdos de salário para vereadores, prefeitos, deputados e assim por diante. Então, eu penso que é imoral, né, e que qualquer político, seja vereador, prefeito, que tem essa sensibilidade política e crítica, vai perceber que esse aumento ele é abusivo. No caso mesmo, Santo Antônio de Jesus passou por esse processo de aprovação que a população está reivindicando bastante para poder revogar essa lei que foi aprovada. São Felipe também teve aumento, a população está se mobilizando também e várias outras cidades aqui da Bahia que inclusive ganharam destaque estadual, passando em diversos veículos de comunicação. Então assim, isso obviamente mostra também, Nildo, que a população ela está cada vez mais politizada, digamos assim, que não aceita mais determinadas situações. Então esse é o ponto positivo. E eu espero que os políticos, né, as pessoas que ocupam os cargos públicos, que elas tenham essa sensibilidade crítica e moral também, para não cometer esse aumento abusivo de salários aí, que possam revogar essas leis diante do cenário de crise que a gente passa no nosso país. Essa crise que é federal, nacional, está chegando aos municípios e vai chegar ainda mais a partir da nova gestão. Aliás, a gestão atual do presidente Temer, né? Todos esses cortes, esses programas de conter a economia vai chegar aos municípios, até porque não vai haver investimentos tanto nos estados como também nos municípios, né? Sim, sim. Reforçando aquele quadro que a gente já comentou, de que vai afetar ainda mais a qualidade dos serviços básicos que são oferecidos à população. Pois é, obrigado, portanto, Anderson Macedo, ele que é professor de Geografia pelo UNEB, né, tem muita experiência nessa área de Geografia em toda a região, que é professor há muitos anos. Quer deixar alguma dica ainda do Enem, Anderson? Na verdade, conforme eu disse, tem muita tranquilidade, desejo sucesso a todas as pessoas que vão fazer o exame, né, que vocês estejam bem preparados para poder tentar o exame. E Nilo, se você me permitir, eu quero só deixar um recadinho, né, mandar um grande abraço aí ao pessoal da Cooperativa Educacional de Nazaré, né, Copenasa, lá no município de Nazaré, o pessoal do Colégio Estácio também, em Santo Antônio de Jesus, e o pessoal da Escola do Valdibânio da Silva, lá em Gandu, no Baixo Sul aí, ok? Obrigado e boa sorte. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal. Valeu.